Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos, a Maria Roveli, ao Zanetti, né, que é um antigo companheiro de muitos anos aí que a gente acompanha. Eu era criança pequena quando eu conheci o Zanetti mesmo, tem que reconhecer isso. Mas olha, é um prazer muito grande, eu queria aqui saudar a todos e a todos os presentes, agradecer ao companheiro Sérgio Butica, né, que em nome da Força Sindical convidou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nessa tarde. Saudar aqui a todas as lideranças, enfim, todos que estão aqui, obviamente estão aqui justamente por terem uma história de luta, na luta a favor do trabalho, mas mais do que o trabalho é o trabalhador. Saudar aqui a todos também a figura do governador Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, né, que é companheiro nosso de partido, que é um prazer muito grande vê-lo aqui hoje nessa tarde. Mas eu queria dizer o seguinte, o tema que foi proposto é o que envolve, obviamente, a questão desse grande debate que se trava em torno da agenda do trabalho decente, do emprego e do trabalho decente, dizendo melhor corretamente, e, claro, com as reformas trabalhistas que se pretende fazer na Constituição, mas mais do que tudo na legislação ordinária do nosso país, para alterar, enfim, fundamentalmente aquilo que são os direitos do trabalhador. Mas o tema que envolve o trabalho decente é um tema muito atual, porque todos os estados, e os nossos 3 estados aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão realizando as conferências, né, municipais, regionais e estaduais da Agenda do Emprego e Trabalho Decente, que, como todos sabem, foi convocada pelo presidente Lula em 2010. As conferências estaduais se realizam no ano 2011 e a nacional em maio de 2012. Na verdade, é um pouco anômalo uma conferência que perpassa 3 anos de conferência, né? Um pouco, normalmente se faz uma conferência no ano, mas enfim, essa alongou um pouco. Mas, indiscutivelmente, o tema também é muito abrangente. Eu procuraria abordar, na verdade, o tema que envolve o trabalho decente e as normas internacionais de trabalho, porque o trabalho decente, na verdade, tem com base no quê? Na OIT. A OIT, como todos sabem, ela foi criada a primeira vez que trabalhou na questão da Organização Internacional do Trabalho, foi em 1919, ainda no modelo antigo que nós tínhamos das Nações Unidas, né, que não era ainda a ONU. Ela é a única organização internacional que é tripartite, porque, embora não seja paritária a OIT, mas ela é tripartite. E que tem como postulados, né, a paz universal e permanente só pode basear-se na justiça social, o trabalho não é uma mercadoria, a liberdade de expressão e de associação é essencial para o progresso constante. Todos os seres humanos, sem distinção de raça, credo, sexo, têm direito a perseguir seu bem-estar material e seu desenvolvimento espiritual em igualdade de oportunidades. São postulados, enfim, obviamente constitucionais, mas mais do que tudo, que fundamentam a dignidade da pessoa humana. São 8 convenções que fundamentam o que é o trabalho decente, não é? Convenção 87, da liberdade sindical e proteção do direito à sindicalização, de 1948, a 98, direito de sindicalização e de negociação coletiva, de 49, o trabalho forçoso, de 1930, a abolição do trabalho forçoso, de 57, a igualdade de remuneração, de 51, a discriminação em emprego e ocupação, de 58, a idade mínima, de 73, e as piores formas de trabalho infantil, de 99. Desculpe, aqui eu não virei aqui de forma adequada aqui. O trabalho decente, segundo a definição da OIT, né, é um trabalho
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. Desculpe, eu leio, mas é que a gente tem que ser precioso aqui no que nós estamos falando. E o termo trabalho decente foi empregado pela primeira vez pelo diretor-geral da OIT, o Juan Somavia, que trabalho decente deve ser compreendido como sendo verdadeira condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável nos termos apregoados pela OIT. Né? E aí, como os princípios constitucionais nossos, da Constituição de 88, da Constituição brasileira, eles tratam, na verdade, do trabalho decente de uma forma muito abrangente, né? Que é com base, obviamente, na prevalência da dignidade da pessoa humana, né, da valorização do trabalho humano e da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição. Os meios e condições necessárias para a concretização dessa dignidade, afastando-se a possibilidade de realização de trabalhos forçados e humanos. Artigo 5º também da Constituição Federal. O cumprimento das normas de segurança e saúde, 6º e 7º. Critérios de justa e adequada remuneração, de forma a propiciar a sustentação ao trabalhador e sua família, artigos 1º e 6º. Estruturação do Estado Democrático de Direito, com a assunção do valor da solidariedade com justiça social, artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. E função social da propriedade, artigo 5º e o 170, inciso 3º da Constituição Federal. Como dá para perceber o seguinte, o trabalho decente é uma decisão da OIT num plano internacional, mas que está muito bem, né, fundamentado na Constituição do nosso país. Então, de fato, as questões que envolvem os fundamentos do trabalho decente estão na Constituição. E aí entra o tema que envolve trabalho decente e dignidade, que a dignidade tem inegavelmente a função de limite, tanto nas relações subjetivas quanto nas relações públicas e coletivas, né? Ou seja, para poder alicerçar os direitos fundamentais do indivíduo. Quais são os componentes do trabalho decente? Segurança e saúde no trabalho, combate à discriminação e busca por oportunidades de trabalho mais igualitária, liberdade de associação e direito à negociação coletiva, erradicação de formas de trabalho, como o trabalho infantil, o trabalho forçado ou análogo a escravo. O trabalho decente possui dupla finalidade: regular a concorrência nacional e internacional, evitar o dumping social, dignificar e proteger o trabalho, evitar que o trabalho seja também tratado como uma mercadoria. Bom, aqui basta para ver o seguinte: nós estamos num amplo processo de discussão, né, para poder, assim, mais contextualizar isso, sobre com o advento, né, de um processo massivo de importação de produtos, especialmente chineses, por conta do modelo brasileiro agro-mineral exportador, nós nos tornamos grandes importadores, né, para poder sustentar a sociedade de consumo. E nós estamos a cada vez mais vendo uma competição absolutamente desigual em relação, né, ao trabalho. Por conta do quê? Por conta que as empresas estão instalando plantas industriais na China, ou no Vietnã, em outros países, onde, obviamente, a mão de obra tem condições muito diferenciadas de trabalho. E aí você vê a discussão, tem que mudar a legislação, tem que reduzir o salário, ou seja, vocês que são dirigentes sindicais ouvem isso todo dia, num processo de negociação e discussão. E eu entendo que, nesse caso, vai operar-se a lógica da chamada engenharia reversa. Quem vai ter que mudar não é o Brasil, não é a nossa legislação que tem que mudar. Quem vai ter que mudar é a China, é o Vietnã. Por quê? Porque não dá para poder mais competir de forma igual com um país como a China, onde a mão de obra ela custa, né, pelo menos de 1/3 do que custa a nossa, pelo menos um terço do que custa a nossa, onde a jornada de trabalho é de 14 horas, onde o operário, né, não tem aposentadoria,
ou seja, quem banca a aposentadoria são os filhos, ninguém tem aposentadoria, além de outras condições que são muito parecidas a de análogos ou de escravo. E nós não discutimos isso. Como também não discutimos a questão do dumping, porque o dumping, por exemplo, a mão de obra com preço baixo, obviamente acaba inviabilizando a atividade. Então, esse tema que envolve a agenda, a discussão da agenda do trabalho decente, ela tem tudo a ver com o nosso mundo real, sobre todos os aspectos, mas muito particularmente do que está acontecendo e do que vai acontecer nos próximos anos no nosso país. Ainda como um tema que é componente, né, da discussão do trabalho decente, é a questão que envolve o acidente de trabalho e a indenização por danos morais. Todos sabem o significado que nós temos hoje, né, do ponto de vista objetivo em relação à vida do trabalhador, a possibilidade que, por culpa da empresa, o trabalhador possa ser, de fato, indenizado por danos morais. Ou seja, esse é um dos avanços e é um dos pontos, né, que são pontos importantes, um dos pontos que tem que chamar a atenção como um dos vetores que a OIT está definindo na luta da implantação da agenda do trabalho decente. Em relação ainda ao trabalho infantil, né? O trabalho infantil, a Convenção número 138 foi ratificada pelo Brasil em 2001, a idade mínima, né, 14 anos para o menor aprendiz, 16 anos para o trabalhador, e a número 182, ratificada pelo Brasil em 2000, que combate as piores formas de trabalho infantil. E aí, trabalho infantil, o que é? O trabalho infantil doméstico, de exploração sexual comercial, tráfico e plantio de entorpecentes, economia agrícola familiar, trabalho informal urbano. Nossos 3 estados, por exemplo, né, na área rural nós temos a fumicultura. O Rio Grande do Sul tem 50% da produção nacional e o Paraná e Santa Catarina tem os outros 25%. Né? E é um número, são centenas de milhares de famílias vinculadas à agricultura familiar e à fumicultura. Um problema gravíssimo, porque afeta sobre 2 aspectos, tanto a questão principal da saúde, quanto também do trabalho. Ou seja, todos que conhecem uma estufa, né, de um fumicultor sabem quando, desde cedo, a criança, com 8, 9, 10 anos, ele vai trabalhar com o pai nas piores condições, né, e vai adquirindo todo tipo de problemas, doenças, enfim, ocupacional. Né, um problema gravíssimo esse, assim, só para dar um exemplo. Então, o tema que envolve o trabalho infantil é um tema complexo e mais amplo do que parece. Né? E ainda a questão que envolve o próprio trabalho infantil é um tema que envolve uma questão que envolve a criança de uma forma ampla, né? E que tem sido muito debatida, muito discutida, né? Todos ouvem se falar que quer se flexibilizar o Estatuto da Criança e da Adolescência, para poder permitir que menores de 14 anos possam trabalhar, né? E que, de fato, se flexibilize. Essa é uma discussão atual, né? Todos sabem disso, e parece que tem vozes aí importantes aí, dando eco a essa tentativa de utilizar indevidamente a mão de obra da criança, quando a gente sabe que a criança tem que estar na escola e com atividade. Em relação ao trabalho forçado, ou escravo ou análogo do escravo, né? Quem não conhece o mundo do trabalho, ou que está meio só assistindo as novelas da TV Globo, com devido respeito à TV Globo, né? Porque a gente vê a Miriam Leitão na TV Globo falando tão mal, por exemplo, que o governo aumentou o IPI para barrar a importação, né? Governador Rigoto. E aí, interessante o seguinte, né? Imagina se a gente até hoje estivesse só importando os filmes e as novelas fossem feitas em Hollywood, né? E o Projac não tivesse financiado pela Caixa Econômica Federal, né? Então, são, assim,
umas coisas muito interessantes, né? Mas o fato é o seguinte, essa questão que envolve o trabalho escravo, indiscutivelmente é um tema absolutamente atual, porque nós sabemos que, principalmente na área rural, onde tem extrativismo, tem trabalho análogo de escravo, no mínimo isso. Quando não é escravo, é análogo de escravo. Até, em alguns casos, por questões culturais. Quem aqui tem algum relacionamento, por exemplo, com o setor da erva mate, quem trabalha com a erva mate sabe, a cadeia produtiva da erva mate é muito complexa a relação. E sem falar em outras cadeias, mas estou dando esse exemplo porque é até uma questão cultural. Os empregados não usam EPI, vivem no meio do mato, embaixo de barracos de lona, com condições sanitárias as piores possíveis, em situações extremamente complexas. E nós temos muito isso, lamentavelmente, na região sul, que nós nos consideramos mais ricos, né? Aqui foi dito até hoje, já foi falado até por alguém que falou sobre a região norte, nordeste, nos colocando como mais rico, nós sabemos o quanto desigual é a nossa região. E aí, nessa questão que envolve, desculpe só, o Brasil, na verdade, ele ratificou a Convenção número 29 e depois a número 105, né? Ou seja, e daí tem uma definição muito clara o que é trabalho forçado obrigatório, é todo o trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para a qual não se tem oferecido espontaneamente, né? Uma definição muito clara, objetiva do que é trabalho forçado. Além disso, a Convenção 105 proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório, com meio de coerção ou de educação política, como castigo por expressões de opiniões políticas ou ideológicas, a mobilização da mão de obra e como medida disciplinar no trabalho, punição por participação em greves ou como medida de discriminação, né? E na questão da discriminação, aqui nós vamos fazer uma pequena provocação aqui, né? Na discriminação é o seguinte, né? Discriminação é a conduta pela qual se nega a pessoa em face de critérios justamente desqualificantes, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada. As fotos estão ali, né? A Carla Bruni e a Michelle Obama, né? Então, quando envolve, de fato, o Marcos já gostou mais da Michelle, né? Achou a Michelle mais bonita que a Carla Bruni. O fato é o seguinte, né? A mulher, ela é profundamente discriminada pelo mercado de trabalho, não é isso? A mulher negra, muito mais ainda. Então, nós sabemos que o mercado de trabalho ele é extremamente complexo, paga salário menor, ainda paga, e nós sabemos que quando, aliás, tem um estudo do Banco Interamericano, o BIRD, que diz que quando igualado o salário da mulher ao do homem, vai aumentar em até 25% a produtividade. Estudo realizado aí, bem interessante. Aí fica, né, as preferências aqui. Bom, a outro tema que trata na agenda do trabalho decente, remuneração e emprego, né? Ou seja, que é a Convenção número 100, que foi ratificada pelo Brasil em 57, e que trata sobre a igualdade da remuneração de homens e mulheres, trabalhadores por trabalho de igual valor, né? E depois a 111, que foi ratificada pelo Brasil, discriminação em matéria de emprego e ocupação, preconiza a formulação de uma política nacional que elimine toda a discriminação em matéria de emprego, formação profissional e condições de trabalho por motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascensão nacional ou origem social e promoção de oportunidades de tratamento, né? A lei em relação à promoção da igualdade e oportunidade para todos, o objetivo combater a discriminação racial e de gênero, buscando a isonomia dos trabalhadores vulneráveis do âmbito do mercado de trabalho. E aí nós temos 3 ambientes distintos, né? 3 âmbitos que acontece essa discriminação. Na admissão, buscando
vedar o estabelecimento de critérios diferenciais de admissão, e aí envolve todos esses pressupostos que eu coloquei de raça, cor, idade, ou seja, o tema é complexo e amplo. Remuneração, né, com vistas a instalar comandos correcionais de remuneração salarial, e a ascensão, para que todos possam ter critérios justos e iguais de ascensão funcional dentro de uma empresa, né? Além da inclusão, né, dos portadores de deficiência, as pessoas com deficiência têm uma legislação específica no mercado de trabalho, e, obviamente, as empresas não cumprem, alegando que não conseguem cumprir a sua cota por não terem as pessoas deficientes para serem empregadas. Então, há até um processo de discussão de como ampliar um pouco esse tema, né? Combate à discriminação de gênero, raça, religião, opinião e ideologia. Combate à discriminação na admissão, ascensão e dispensa. E aí entra um outro tema também que todos conhecem bem, que é a liberdade sindical e de negociação coletiva. A número 87 não foi ratificada pelo Brasil, que envolve a liberdade sindical e direito de sindicalização. Nós sabemos que no mundo real não é bem assim, né? Embora nós tenhamos um modelo, na prática a gente sabe que, né, que as coisas acontecem. Acontece com uma outra dinâmica, né? No famoso jeitinho do nosso país, conforme as coisas acontecem. E a 98, né, que foi ratificada pelo Brasil, que diz sindicalização e negociação coletiva. Então, a liberdade sindical é um direito humano reconhecido e protegido universalmente. Então, veja, quando se coloca a liberdade sindical como um direito humano, né, indiscutivelmente ela está inclusa no rol daquelas cláusulas pétreas da Constituição Federal do artigo 5º, né, que garante justamente a liberdade sindical. E reveste fundamental importância na IP devido à sua estrutura tripartite. Eu não vou... Aqui eu ia falar do tema paranaense, mas eu vou pular o Paraná aqui e queria apenas abordar o seguinte, para poder aqui concluir aqui a minha fala. O tema que envolve a discussão da agenda de trabalho decente, ele é um tema que, indiscutivelmente, ele, na minha avaliação, vai permear, do ponto de vista objetivo, as relações de trabalho daqui para frente. Por quê? Primeiro, porque ele traz essa questão do tripartismo como uma forma definitiva, ou seja, para poder, de fato, no mundo do trabalho se construir de forma diferenciada e de uma forma definitiva, é necessário que tudo se dê no âmbito do tripartismo. E essas experiências têm sido muito interessantes. Ainda há pouco nós conversávamos aqui da experiência que realizamos na discussão do piso do salário mínimo regional no Paraná esse ano. Nós construímos o piso, que aliás, né, tanto Santa Catarina agora também tem um piso, aproximou um pouco do nosso piso, e o Rio Grande do Sul não, porque o piso do Rio Grande do Sul está um pouquinho mais atrás do que o nosso. Que se tivéssemos, aliás, se esses pisos crescessem juntos, seria maravilhoso para todos nós, né? Não ficaríamos aqui justamente na guerra de informações, né? Que acaba prejudicando muito o conjunto dos trabalhadores. Mas o fato é que o piso, nós construímos eles no âmbito do Conselho Estadual do Trabalho, a partir de um processo de negociação entre as centrais sindicais, as federações patronais e o governo. E diga-se de passagem aqui, reconhecer publicamente, inclusive, o papel importantíssimo que a Força Sindical teve nesse processo de negociação para que a gente pudesse, de fato, avançar e manter o piso do Paraná, né, como o maior do país, mantendo o nosso piso regional apreciado, nós temos o mínimo
em relação ao mínimo está 30% superior e o máximo está 50%. Então, nós estamos com uma banda entre 30% e 50% em relação ao mínimo nacional. E quando eu coloco essa questão do piso, é porque eu não tenho dúvida que esse modelo tripartite ele se aplica no mundo do trabalho de forma absolutamente fundamental. Eu, por exemplo, gostaria aqui agora de estar podendo falar mais sobre o processo de qualificação profissional. Gostaria de estar debatendo como é que não está sendo aplicado o dinheiro do FAT na área da qualificação profissional. Gostaria de estar falando isso. Gostaria de estar podendo falar do Pronatec, que é indiscutivelmente um grande instrumento que o governo federal está criando para poder promover o ensino técnico, profissionalizante e também, é claro, a qualificação profissional, e que tem, obviamente, as instituições públicas e o Sistema S, né, como os destinatários do ponto de vista dos recursos. Mas, indiscutivelmente, eu penso que há alguns temas também que estão sendo debatidos no âmbito do Congresso Nacional, que são muito importantes e que devem chamar a atenção de todos, né? Ou seja, nós temos hoje uma discussão muito ampla sobre o Código de Trabalho. O Código de Trabalho, para quem já deve ter tomado conhecimento, ele flexibiliza os direitos trabalhistas, né? Ele estabelece, de fato, né, com 240 artigos, um modelo novo em relação à área do trabalho. E ele, na verdade, institui, ou seja, a prevalência do negociado sobre o legislado. Aliás, diga-se de passagem, pela notícia que eu tenho, na sexta-feira, no Sindicato Metalúrgico, no ABC, haverá um evento para poder avançar nessa questão que envolve aqui do negociado sobre o legislado. Pelo que eu sei, acontecerá isso na sexta-feira, em São Paulo. O fato é que esse código, ele tem que reconhecer que ele é bem formulado. Agora, ele muda, na prática, ele desmonta o direito do trabalho. Completamente. Agora, bem formulado, ele tem que reconhecer isso, ele tem começo, meio e fim, bem articulado, né? Obrigado. Eu usei o termo bem formulado, mas bem articulado. A gente tem que reconhecer que ele foi montado bem. Foi. Você leu? Então, eu não vou mais usar o termo que ele foi bem formulado, eu vou dizer que ele foi bem articulado. Mas ele, de fato, desmonta o direito do trabalho. O que eu, pessoalmente, acho que não é possível. Porque, assim, só para chamar chamar a atenção em alguns pontos, né? O que ele diz? Os direitos mínimos previstos podem ser alterados por meio 1. De convenção ou acordo coletivo de trabalho. 2. De acordo individual, desde que o trabalhador perceba salário mensal igual ou superior a 10 vezes o limite do salário de contribuição da Previdência Social. Obviamente se aplica aqui aos executivos, né? O código trata também da terceirização da organização sindical e do financiamento das entidades sindicais, do direito de greve e do processo de negociação individual ou coletiva, além dos quórums e penalidades na hipótese de descumprimento das regras e procedimentos previstos. O Código, na prática, desmonta o direito do trabalho, que no Brasil é norma de ordem pública e de caráter irrenunciável, ao estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado, inclusive com a previsão de acordo individual entre o empregador e o trabalhador, desde que, né, tenha o salário. Então, o fato, e acaba inclusive com o princípio da hipossuficiência, né, do trabalhador ser hipossuficiente, acaba com esse princípio que é um dos princípios do direito do trabalho. O fato é que, além dele, nós temos outras questões, por exemplo, tem o Simples Trabalhista, que é uma legislação, assim, um projeto aparentemente simplista, que quer dar para a micro e pequena empresa um regramento, né, diferenciado para a contratação. Na verdade, fragiliza a relação em relação ao direito do trabalhador da micro e pequena empresa. Nós sabemos que 85% dos trabalhadores estão na micro e pequena empresa, é completamente descabido, mas indiscutivelmente é o que se pretende numa reforma trabalhista. E ainda tem a proposta, né,
que trata da terceirização, né, que é um tema assim, muito complexo, muito discutido, além de um conjunto de outras medidas, enfim, né, desde impedir o empregado demitido de reclamar no justiça do trabalho, ou seja, cria de fato um instrumento de rescisão que terá eficácia liberatória geral, salvo que tenha sido feita uma ressalva, naquele momento lá é isso, não feita a ressalva, está prescrito o direito, que diga-se passagem, né, o artigo 7º da Constituição garante esse direito. De qualquer forma, é o seguinte, tem outras questões, na verdade, que envolvem a questão da nossa legislação trabalhista, mas eu chamaria a atenção aqui que tem uma PEC que não anda no Congresso, que é muito boa, que é a 438, é aquela que pune a prática de trabalho escravo com a expropriação da terra para os fins de reforma agrária daquele que promover trabalho escravo, né? Essa PEC está parada desde 2001 no Congresso e não anda. Eu acho que o tema, na verdade, ele é muito abrangente aqui e obviamente, eu não quero aqui cansá-los. Agora, indiscutivelmente, todo Estado tem uma agenda que envolve a agenda do emprego e do trabalho decente, com base na sua realidade, com base no desequilíbrio regional, na desigualdade social, nos municípios que você tem mais baixo IDH, do ponto de vista, inclusive, das relações, do diálogo social, do ponto de vista da fragilidade. Então, cada Estado tem que construir, indiscutivelmente, uma agenda pautada na sua realidade e considerando, obviamente, essas variáveis, né, que são variáveis assim, absolutamente fundamentais no mundo do trabalho. E esse tema, obviamente, a mim parece o seguinte, que no processo de discussão que nós poderemos travar nos próximos meses e anos, essa pauta que envolve o trabalho decente e envolve a construção do tripartismo é absolutamente fundamental para que nós possamos avançar nos direitos, na garantia dos direitos dos trabalhadores e, inclusive, nessa lógica perversa, como eu disse agora há pouco, né, de querer fazer a equiparação do salário nosso com o salário do trabalhador chinês, quando justamente é o inverso que tem que acontecer. E vou ousar dizer que é o que vai acontecer, é a China que vai ter que mudar e não o Brasil que vai mudar a sua legislação trabalhista. Então, eu penso que nós temos um caminho longo a ser percorrido, mas, indiscutivelmente, a promoção do debate, da discussão da agenda do trabalho decente, ela é absolutamente fundamental para preservar direitos e, mais do que tudo, para garantir que numa economia aquecida, em que algumas regiões, inclusive hoje, do ponto de vista das escolas clássicas econômicas, pelo menos as neoliberais, nós temos pleno emprego. É hora, indiscutivelmente, de avançarmos no direito dos trabalhadores e não de recuarmos. E, obviamente, o governo, né, acho que, inclusive, uma coisa o Lula fez muito bem, foi acabar com aquele direito, aquele discurso que tinha da livre iniciativa, né? Porque no Brasil, somente o PFL, o DEM, falava que os democratas, né? Eles não gostam que a gente chama eles de DEM, os democratas, falavam muito sobre a questão da propriedade privada, do direito à propriedade, da livre iniciativa. Reconheçamos que o Lula, no mês de governo, acabou com essa discussão. O Lula, disse, olha, propriedade privada no Brasil é sagrada, a livre iniciativa é que prevalece. E nós sabemos hoje quem faz a diferença, na verdade. Claro, nós temos uma superestrutura que toca esse país aqui, né? Que são os empresários, os trabalhadores, o movimento sindical, social, enfim, há uma superestrutura. Mas, indiscutivelmente, quem tem feito a diferença, a gente tem que reconhecer o governo com as suas políticas públicas.
Outro dia mesmo, quando a presidenta Dilma resolveu, vendo, obviamente, né, esse esfriamento aí da economia, vamos reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa de juros da Selic. O que aconteceu? Nossa, era a dona Miriam Leitão, como eu falei no começo, chorando as lágrimas dela, aquele Carlos Alberto Sardenberg, né, desesperado. Por quê? Porque basta-se o Jornal Nacional. O Jornal Nacional ele é patrocinado pelo Bradesco durante 6 meses, depois outros 6 meses é o Banco Itaú, depois mais 6 meses é o Unibanco, e vai assim. Depois é o Santander, que financia o Jornal da Globo, e obviamente vai formando a opinião. E cada mexidinha a gente sabe, né? 0,5 ponto percentual na taxa de juros da Selic significa uma economia de 8,5 bilhões de reais por ano. E, obviamente, né, os patrões ficaram muito bravos ali, por isso que eu acho que orou tanto, por conta, obviamente, do 0,5 ponto percentual. Mas, indiscutivelmente, eu penso que a questão que envolve as decisões, né, que, obviamente, o governador Rigoto Barros vai falar sobre política tributária aqui, que envolve a questão da política tributária do governo, e que envolve, indiscutivelmente, né, o modelo de desenvolvimento que nós queremos, né, dos investimentos públicos, como foi falado aqui pelo doutor Salomão, que falou que sobre a questão da infraestrutura e de investimentos públicos. Nós sabemos muito bem, né, é infraestrutura, é consumo, nós temos aí um outro tipo de dinâmica que dá, de fato, que faz um grande diferencial para o trabalhador. Agora, indiscutivelmente, é o seguinte: política pública faz diferença? Claro que faz diferença. Eu participava, para concluir, na última quinta-feira, de um evento parecido com esse. Tinha 700, 800 pessoas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De quem? O encontro da 19º Ecomac, lá em Foz do Iguaçu, as empresas de material de construção da região sul. Né, dos nossos 3 estados aqui. E lá, a discussão era essa. Qual que é a discussão? Por que está aquecido o mercado de material de construção? Porque a economia está aquecida, tem salário, mas tem política pública, tem o programa Minha Casa Minha Vida, tem os investimentos. Você tem, de fato, um processo virtuoso, um ciclo virtuoso acontecendo na economia. Então, esse modelo de desenvolvimento nosso talvez não seja o ideal, mas indiscutivelmente é o que nós temos, e nós que passamos aqui, ó, eu vejo aqui que são muitos aqui da minha geração, né? Eu tinha visto um períodozinho de desenvolvimento, de crescimento, de pleno emprego, quando eu era muito jovenzinho, lá no início dos anos 70, que tinha cabelo, bastante, aliás, viu, Nelson? Depois acabou completamente. Depois, nunca mais nós vimos isso. Foram décadas de estagnação e que não dava, de recessão, de juros altos e de falta de emprego. Que, aliás, acabou resultando, né, num baixo nível de escolaridade, numa falta de qualificação profissional. Agora, todo mundo demanda qualificação profissional com uma grande panaceia. Por que não investimos em qualificação profissional? Não é essa pergunta que todo mundo fala? Fica todo mundo assim, nossa, por que não investimos? Não investimos porque ninguém tinha interesse em investir em qualificação profissional. Não tinha emprego, não precisava de trabalhador qualificado para o mercado de trabalho. Por isso que bate o desespero agora, quando precisa de trabalhador qualificado. E ainda assim nós estamos vivendo um período muito, muito complicado. Mas já falei demais. Obrigado a todos pela atenção.